Gente, essa aula aqui, ela tá numa estrutura diferente da que eu fiz pro verbo to be, porque eu decidi tomar vergonha na minha cara e aprender a usar isso aqui. Bom, começando, a gente vai ver hoje sobre o simple present, ou traduzindo aqui, presente simples. O que é o simple present? O simple present, ele vai equivaler no nosso português ao presente do indicativo, que é aquela primeira conjugaçãozinha que a gente aprende nas aulas de português. Pelo menos eu aprendi essa primeiro. Que nem aqui, com o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Tá certo? Quando a gente traduz uma frase no simple present, vai ficar desse jeitinho aqui. A gente vai poder usar o simple present em 3 situações diferentes. Situaçõezinhas. Ok. A gente vai usar o simple present primeiro, quando a gente vai tratar de alguma coisa rotineira, que tem algum tipo de frequência. Que é nessa frase aqui, ó. On Wednesday we wear pink. Essa é uma frase de Meninas Malvadas. Eu vou supor que todo mundo aqui já assistiu. Que é, às quartas usamos rosa. Ó, tá vendo aqui que o verbo usamos tá daquele mesmo jeitinho que do presente do indicativo. E tá se tratando de uma coisa frequente. Todas as quartas, elas usam rosa, certo? Bom, a gente vai usar também para expressar fatos ou verdades gerais. Como, por exemplo, water boils at 100 degrees Celsius, que é a água ferve a 100 graus Celsius. Isso é uma verdade, ninguém vai mudar, tá ali, certo? Falar sobre horários que já estão estabelecidos também. The film begins at 9 tonight. 9 tonight. O filme começa às 9 hoje à noite. Ok, tem lá o horário definido dele. 9 horas da noite. Hoje. Então a gente fala, o filme começa essa hora aí. Ok. Vamos começar estudando então as frases afirmativas do simple present. Bom, o que a gente tem que entender das afirmativas aqui é que o verbo principal ele vai ter um comportamento diferente dependendo do sujeito, do pronomezinho lá que ele vai estar se referindo. Que nem para I, you, we e they, que são eu, você ou vocês, nós e eles, a gente vai usar o verbo de um jeito. Mas se a gente estiver falando de he, she ou it, que é ele, ela, ele ou ela, para coisas ou animais, a gente vai usar o verbo principal de um outro jeito. Ok, vamos começar então com I, you, we e they. Quando a gente tem uma frase com esses sujeitos, a gente só vai pegar o verbo, cadê? Que nem aqui nesse exemplo, to play, tocar. A gente tira o to e deixa só na forminha básica. Na forminha básica, play. Que nem aqui. I play violin. Eu toco violino. Tá vendo aqui, ó? Só tirou o to, deixou o verbinho ali, tá certo. Só que, quando a gente vai falar sobre he, she ou it, a gente vai ter que pegar esse verbo, tirar o to e colocar depois do verbo s, es ou ies. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Calma. Ok. Na maioria das vezes, a gente vai colocar o s depois do verbo. Que nem nesse exemplo, she works from Monday to Friday. Ela trabalha de segunda a sexta. Tá vendo aqui, ó? Tira o to, coloca o s. Works. Só que a gente vai colocar es quando o verbo termina em o, ss, sh, ch ou x. Que nem nesses exemplos, to kiss, kisses, to wash, washes, to watch, watches, to fix, fixes, to go, goes. Ai, mas Puca, como eu vou fazer para lembrar de todas essas letrinhas? Eu fiz aqui essa frase, se vocês quiserem fazer outra também, fiquem à vontade. O show da Xuxa serviu churros. Mas Puca, serviu não é com SS, não se começa palavras com 2 S's. Eu sei, é só pra lembrar, gente, calma
Calma. E a gente vai usar I, E, S quando o verbo termina com uma consoante e um Y depois. Que nem to study, estudar. A gente tem aqui o D, que é uma consoante, e depois do D, o Y. O que a gente vai fazer então? A gente vai tirar esse Y aqui e colocar o IS no lugar. Então, de to study, a gente tem studies. Só que uma observaçãozinha que eu deixei aqui é que isso só acontece se for uma consoante. Se for uma vogal antes do Y, normal, a gente só vai lá e coloca o S. Ok. A gente vai falar agora então dos verbos auxiliares do Simple Present. A gente vai usar esses verbos principalmente para fazer interrogações ou negações. E esse verbinho auxiliar, ele que vai indicar o tempo verbal da frase, que no nosso caso aqui vai ser o Simple Present. E esse bendito desse verbo também vai variar de acordo com o sujeito que ele vai estar se referindo. Pro I, you, we e they, a gente vai usar do. Pro he, she ou it, a gente vai usar o does. Vamos começar então com as interrogações. Para a gente fazer uma interrogação no Simple Present, a gente vai pegar esse verbo auxiliar e colocar antes do sujeito. Que nem aqui. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? O sujeito é o quê? You, você. E o do vai vir antes do you. E o verbo principal vai ficar ali, normalzinho. Do you like chocolate? Agora, se for he, she ou it, que é aquele segundo caso. Does he like chocolate? Do mesmo jeito. Ele gosta de chocolate? A gente pega o does, coloca antes do sujeito e deixa o verbo principal aqui. Só que o negócio que vocês têm que prestar atenção é que, mesmo sendo he, she ou it, o verbo não vai mudar nesse caso. Por quê? Porque a gente vai já estar usando o verbo auxiliar para indicar que está no Simple Present. Então, quando você tem o does na frase, o verbo principal não precisa mudar. Ok, começar então aqui as negações. As negações do Simple Present, a gente vai só pegar o verbo auxiliar e colocar um not depois. E aí fica do not, does not. Ou, para simplificar, a gente pode contrair o verbo auxiliar com o not. Aqui, do e o not fica don't. E o does e o not fica doesn't. Exemplificando, we don't know about it. Nós não sabemos sobre isso. Tá vendo aqui, ó? Depois do we, don't. Ou it doesn't look good. Isso não parece bom. Ah, lembrando sempre, he, she ou it. Tá vendo aqui, ó? O verbo continua sem S nem ES. Se tem o does ou doesn't, não precisa mudar o verbo principal. Agora, só uma observaçãozinha é que a gente pode sim usar esses verbos auxiliares em uma afirmação, não é só na negação e na interrogação. Só que, quando a gente usa esse verbo auxiliar numa afirmação, ele ou vai intensificar uma frase, ou ela vai retomar o sentido do verbo principal em uma respostinha curta. A gente vai ver isso, calma. Aqui, vendo primeiro essa questão de intensificar a fala, a gente tem I do study for my exams, que a gente traduzindo literal, se você jogar lá no Google, vai ficar eu estudo para minhas provas. Só que, como tem esse do, na hora de falar, ele vai ficar com um ar, assim, de intenso, sabe? Tipo, eu estudo mesmo para as provas. Só que o do não significa mesmo. É só o jeito que você percebe a fala. Ou, he does like coffee. Ele gosta de café. Ele gosta mesmo de café. Ó, sempre lembrando, tem o does ali, então o verbo principal não vai mudar. E agora, vendo aqui sobre aquele lance lá das respostinhas curtas, a gente tem essa pergunta. Do you think cats are cute? Você acha que gatos são fofos? Você pode responder, yes, I do. Ou, no, I don't. O yes, I do é tipo, sim, eu acho. No, I don't. Não, eu não acho. Você percebe aqui, ó, que o do e o don't, ele vai estar retomando o sentido do verbo principal, que é think, achar, pensar. Nesse caso, achar. Tá vendo? Eu acho, do.
Se fosse um outro verbo, ele ia retomar um outro verbo. Certinho? Bom, é isso que eu tenho pra falar hoje. Qualquer coisa, me perguntem, tá? E podem reclamar também da aula pra eu poder melhorar. E é isso aí. Tchau!